Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Henrique, sou estudante de psicologia e o tema de hoje é, na verdade, uma pergunta. Qual o erro que cometemos em nossa vida que trouxe uma consequência positiva? Os vídeos que eu estou fazendo essa semana, estão relacionados a erros, fracassos, porque eu acredito que são coisas que realmente acontecem no nosso cotidiano bem mais do que a gente comenta, né? Acho que a gente passa por mais momentos ruins, né, para poder ter as coisas, para poder lidar com a vida. A gente passa por muito sofrimento e no meio desse sofrimento, né, está a nossa capacidade de lidar com os nossos erros. E aqui não é para romantizar fracasso, não é para romantizar o erro, né? Dizer que o erro é sempre uma coisa boa. Não. Muitos erros que a gente comete são horríveis e acabam prejudicando a vida de muitas pessoas. Então, eu não estou aqui para romantizar o erro, mas eu estou aqui para trazer uma reflexão sobre alguns erros que a gente acaba cometendo e que trazem bons frutos, tá certo? Então, respondendo essa pergunta, qual foi o erro que eu cometi que trouxe uma consequência positiva? Bem, acho que muitos dos jovens da geração Z sonha em viajar ao mundo, né? Sonha em conhecer o mundo, até porque aqui no Brasil, por exemplo, a nossa realidade não é uma realidade tão agradável assim para muitas pessoas, e por isso eu acredito que muitos jovens vivem sonhando acordado, né? Acreditando que a verdadeira felicidade está no constante movimento, que a verdadeira felicidade está em outro lugar. E eu sou, né? Mas eu era bem mais há um tempo atrás. E foi nesse período onde eu estava me sentindo muito angustiado, estava me sentindo não pertencente a lugar nenhum, a comunidade nenhuma, a grupo de amigos. Então eu tomei uma decisão de sair, de viajar pelo mundo de bicicleta, né? Uma completa ilusão juvenil, né? Aquela visão de que a verdadeira felicidade ela não cria raízes, né? Precisamos estar em constante movimento, precisamos conhecer sempre novos lugares, que manter as raízes, ser sólido, né? Não é sinônimo de fracasso, né? Então devemos procurar ser, né, o que diria o Zygmunt Bauman na modernidade líquida, né? Devemos ser fluidos, devemos ser como a água que se adapta, né? Que flui, que passa, que está sempre viajando por lagos e oceanos, mas não devemos ser como uma rocha, como uma montanha que é fixa, como uma árvore que é enraizada, né? Porém, no meio dessa viagem, eu tive uma quebra dessa ilusão, né? Eu percebi que, apesar de eu estar seguindo uma vontade que eu desejava muito, eu pedi demissão do meu trabalho e saí viajando, eu percebi que ainda assim havia ausência de sentido, que eu não tinha sentido no que eu estava fazendo, né? Então eu tomei a decisão de retornar pensando bem melhor, né, sobre o que significava de verdade
construir raízes, né? Construir uma estabilidade. Então eu já estava revisando alguns pensamentos, né? O erro, né? A definição do que é o erro, eu diria que é quando algo que a gente esperava que acontecesse não acontece da forma como a gente esperava, né? E acontece muitas vezes de uma forma desagradável e inusitada. A gente tem um projeto, quer fazer alguma coisa, mas aí o erro vem e a consequência é algo totalmente inesperado. O pesquisador, né, o Boris B.F. Skinner, ele é um cientista do comportamento, ele foi muito importante para a psicologia comportamental e ele tinha a tese, né, de comportamento, resposta e consequência, né? E que o que vai definir de verdade, né, se continuamos, se modelamos esse comportamento, se esse comportamento realmente foi modelado, é a consequência, né? Não é nem tanto o comportamento, nem a resposta, é a consequência, é o que vai acontecer depois, que vai moldar esse comportamento, né? Então ele vai dizer que a experiência, ela redefine o que a gente espera da vida, né? E foi nessa viagem que eu fiz, foi essa experiência que eu tive, que eu posso dizer que eu redefini um pouco ali já do que eu esperava da vida, e foi onde eu posso dizer que eu comecei a minha mudança de mentalidade, de personalidade, né? E aí entra num tópico muito importante, que é a importância de nos questionarmos, né? Questionar a si mesmo é preciso. O próprio Sócrates, ele vai dizer, né, que ele vai dizer em morte, né, já está para morrer quando ele fala isso, que uma vida não examinada é uma vida que não faz sentido. Então precisamos examinar a nossa vida. E aí a psicóloga norte-americana Carol Dweck, acho que é assim que se fala o nome dela, ela vai falar que de dois tipos de mentalidade, na verdade, não vai dizer que existe dois tipos, mas ela fala de dois tipos de mentalidades. Temos a mentalidade fixa, né, que é aquela mentalidade rígida, que acredita que a vida tem um modelo sólido, que um erro vai definir quem somos, o que fazemos, para onde vamos, né? Mas também existe a mentalidade crescente, né? A mentalidade crescente, ela tem um sinônimo de maturidade, né? Ela traz consigo a maturidade, e não é que existem seres humanos que tenham a mentalidade só fixa e existem seres humanos que têm a mentalidade crescente, mas que todos nós temos esses aspectos na nossa vida, né? Ora somos rígidos, ora temos uma mentalidade de desenvolvimento, de entender que um erro ele veio para mudar, né? Para que a gente busque realmente uma mudança. Então, todos nós temos esses aspectos na nossa personalidade, né? E ela vai dizer que para você desenvolver cada vez mais essa mentalidade crescente, é preciso que você admita, né, que estava errado sobre a felicidade. E foi exatamente isso que eu fiz naquele momento. Eu percebi que eu estava completamente errado, né, na minha postura, no que eu estava fazendo, e que eu deveria tomar novas escolhas, tomar novas decisões mais eficazes para a minha vida, né? Que realmente
trouxessem um sentido, um significado para a minha vida. Não estou dizendo aqui que é errado viajar pelo mundo, fazer essas coisas, né? Mas naquele momento, para a minha vida, eu tinha que tomar novas escolhas, e escolhas que poderiam ser difíceis, dolorosas, né? Mas que eu tenho certeza que quando eu tomei aquela decisão, eu mudei. Eu vi que eu mudei a minha identidade, né? Ela não mudou da noite para o dia, mas naquele momento eu percebi uma mudança em mim. E essa mudança, ela aconteceu de 2020 para cá, né? De uma forma bem lenta e, cara, ainda está se consolidando, né? Porque eu continuo cometendo erros, alguns erros, mas a maturidade e a mentalidade, ela vai aumentando, né, ao decorrer da vida. E aí, cara, trazendo um geral sobre tudo isso, né? A gente falou dos erros, né? Da resposta que a gente recebe, né, em relação a esses erros. E eu trouxe também uma resposta do Viktor Frankl, que é bem parecida também com uma proposta do estoicismo, né? Mas o Viktor Frankl vai falar que não é o que acontece, né, com você, mas é a postura que você escolhe ter ali diante daquela situação. E no estoicismo vai dizer que não são os fatos em si, mas é o modo como a gente interpreta, né? Viktor Frankl, ele vai nos convidar para a ação aqui, que ele vai dizer que qual vai ser a sua postura diante dessa situação. Qual foi a minha postura diante daquela situação, né? Eu poderia ter interpretado aquela situação como uma derrota, né? Como eu sou um fracassado mesmo, até nisso eu falhei e eu não sei o que poderia acontecer da minha vida. Mas naquele momento eu escolhi interpretar aquela situação com clareza, né? Com humildade, acolher com humildade e ver que o sentido, ele não está na estrada, ele não está na cidade, né? Mas o verdadeiro sentido é o sentido que a gente constrói na nossa vida. É o sentido que a gente escolhe todos os dias. São decisões que a gente toma todos os dias na nossa vida. Esse é o verdadeiro sentido que a gente dá para nós mesmos. E veja só, eu voltei para Juazeiro, né, a minha cidade, entrei na faculdade, fiquei estável em um emprego por muito tempo, né? Agora aconteceu de ter umas reviravoltas novamente, mas se Deus quiser, eu tenho fé em Deus que as coisas vão tomar os eixos novamente, né? Eu já estou para me formar na psicologia, e o que fica para esse vídeo é: qual foi o seu erro? Qual foi o seu erro que você cometeu e que trouxe algo de positivo na sua vida? Eu tenho plena convicção de que tudo o que aconteceu comigo, que apesar de eu ter sofrido, apesar de ter sido dolorido, eu consegui superar isso e vou conseguir superar muitas outras coisas adiante. Então é isso que fica, meu caro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você curta, que você comente, compartilhe, que se inscreva no canal, tá certo? E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.